Vamos lá, então. Bom dia a todos. Espero que todos estejam prontos para mais um estudo da Palavra de Deus nesta manhã, uma terça-feira. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Se você se lembra, na última aula nós falamos dos versículos de 1 a 7. Falamos sobre submissão no casamento. Como é que a esposa cristã, submissa a Deus, pode ajudar o seu casamento? Como é que um marido cristão, submisso a Deus, pode ajudar o seu casamento? Lembra que estamos falando que esse trecho aqui no meio dessa carta de Pedro, do capítulo 2, versículo 11, ao capítulo 3, versículo 12, esse trecho fala de submissão. E dividimos isso em 4 partes. Vimos, em primeiro lugar, a submissão do cristão às autoridades. Depois nós vimos a submissão do empregado cristão aos seus patrões. Depois nós vimos a submissão da esposa e do marido cristão no casamento. E agora, nesse trecho final aqui dessa parte, dos versículos 8 ao 12, nós vamos ver a submissão do cristão como membro da Assembleia de Cristãos. Como é que como é que nós aplicamos a submissão no meio da igreja? É isso que esse texto vai nos falar. Pegue a sua Bíblia, vamos ler esse trecho em primeiro lugar, e aí vamos falar um pouco sobre ele. 1 Pedro, capítulo 3, começando no versículo 8, diz o seguinte: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Interessante esse texto, não é? Muitas recomendações importantes para você e para mim, como um cristão, dentro da Assembleia de Cristãos. Vamos estudar esse texto juntos aqui nesta manhã. O amor é um tema recorrente nas cartas de Pedro. Não somente o amor que Deus tem por nós, mas o nosso amor pelos outros. E é sobre isso que ele vai tratar aqui nestes versículos. Vamos começar vendo o amor com os outros cristãos. Olha bem o versículo 8. O amor com os outros cristãos. Esse amor é evidenciado através de uma unidade de pensamento. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Pedro começa esse trecho. Quando eu tenho amor pelos meus irmãos, eu vou ter o mesmo modo de pensar. Agora, unidade não significa uniformidade.
unidade não significa uniformidade. Nós podemos ter ideias diferentes em como fazer as coisas. Ter o mesmo modo de pensar não significa que minhas ideias precisam ser iguais às ideias dos outros. Vamos ver isso aqui, não é? Temos união no que precisa ser feito. E por que precisa ser feito? Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Nós podemos ter ideias diferentes em como fazer, mas temos união no que precisa ser feito e por que precisa ser feito. Vamos pensar em evangelismo. Todos nós concordamos que evangelismo precisa ser feito e concordamos no porquê precisa ser feito. Aí está o mesmo modo de pensar. Nós concordamos que precisamos evangelizar e concordamos que sabemos por que precisamos evangelizar. Mas podemos ter métodos diferentes, não é mesmo? Alguns gostam de usar curso por correspondência. Outros gostam de usar aulas pela TV, pela rádio. Outros gostam de fazer cursos de teologia com um grupo de pessoas. Outros gostam de campanhas evangelísticas. Então, os métodos, as ideias, elas podem ser diferentes, mas o evangelismo precisa ser feito e sabemos por que precisa ser feito. Isto é ter o mesmo modo de pensar. Não significa que a minha e a sua ideia são as mesmas em como fazer, mas nós temos o mesmo modo de pensar no que precisa ser feito e por que precisa ser feito. Isto é amor, isto é submissão aos nossos irmãos em Cristo. Este amor, além de ser o mesmo modo de pensar, este amor também é evidenciado pela compaixão. Seguindo o texto ali no versículo 8, Pedro fala: sejam compassivos. Essa palavra compaixão também pode ser usada por simpatia. A nossa palavra simpatia no português, ela deriva desta palavra compaixão, não é? Somos irmãos e irmãs dentro de uma mesma família. E nós devemos sentir, ter compaixão, ter simpatia pelas necessidades dos outros. Não quer dizer aqui ser uma pessoa simpática, né? No sentido de uma pessoa agradável. Não. Aqui a simpatia é no sentido de sentir as necessidades dos outros. Isto é compaixão. Quando eu tenho amor pelos outros irmãos, eu vou sentir as necessidades destes meus irmãos. Isto é compaixão, amor, submissão. O amor também é evidenciado pela misericórdia. Finalzinho aqui do versículo 8. Então, nós já vimos, não é, que a submissão tem a ver com amor pelos cristãos. Versículo 8. Este amor se traduz, né, na prática por termos o mesmo modo de pensar, por termos compaixão e agora
por termos misericórdia. No Império Romano, misericórdia não existia. Não existia misericórdia no Império Romano. Mas a mensagem do cristianismo mudou tudo isso. Agora, o amor aos irmãos é evidenciado através de misericórdia. Aquele ato de você conseguir entrar dentro da pele de uma outra pessoa, sentir o que ela está sentindo, ver o que ela está vendo. Foi isso que Deus fez conosco, não foi? Deus, através da sua misericórdia, nos salvou. E se eu tenho amor pelos meus irmãos em Cristo, eu vou demonstrar misericórdia. No finalzinho do versículo 8, temos uma outra característica: humildade. Esse amor também é evidenciado, é mostrado por humildade. Sejam humildes, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, né? Humildade é colocar o outro acima de você. Não é aquela ideia que o mundo nos diz hoje de humildade, aquela pessoa fraquinha, né? De cabeça baixa, fala bem fraquinho. Não. Humildade é colocar a outra pessoa acima de você. Isto é humildade. E este amor pelos irmãos se mostra na prática com esta humildade. Quando eu coloco os meus irmãos acima dos meus próprios interesses. Agora, o texto continua. E no versículo 9, o amor é evidenciado não somente para outros cristãos, mas também pelos inimigos. Aí vem a parte difícil dessa submissão, quando eu estou junto com outras pessoas. Com os meus irmãos, muitas vezes isso não é fácil, não é? De ter o mesmo pensamento, compaixão, misericórdia, humildade. Agora imagina quando eu penso nisso com os meus inimigos. É o versículo 9. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Vamos pensar por alguns minutos nessa ideia de amor pelos inimigos. O nosso Senhor Jesus já havia falado isso, não é? No Sermão do Monte, por exemplo, não é? Amai os vossos inimigos, amai aqueles que os perseguem. O apóstolo Pedro, com certeza, ouviu as palavras de Jesus anos atrás e agora está colocando isso em prática, quando ele diz sobre este amor pelos inimigos. Vamos pensar por alguns minutos nisso. Os recipientes dessa carta, você se lembra, estavam sofrendo perseguição. Nós já falamos sobre isso, não é? E dissemos que eles estão morando em locais fora dos seus locais naturais, da sua habitação natural. São judeus que se tornaram cristãos e gentios que se tornaram cristãos, que estão morando fora da Palestina. São aqueles na dispersão. E por morarem em locais que não eram a sua pátria, eles vão sofrer perseguição, não é? Talvez a língua seja diferente, talvez eles falem com sotaque e fica óbvio que eles não são dali. Talvez mesmo a sua cor da pele
seja diferente da região onde eles estão morando agora. Talvez por feições físicas sejam diferentes, seus costumes são diferentes e eles estão sofrendo perseguição por serem diferentes. Com certeza, por serem cristãos, os seus hábitos, as suas maneiras de viver são diferentes daqueles do mundo e estão sofrendo perseguição. O apóstolo Pedro disse para eles que as coisas iriam ficar piores. A perseguição viria agora também pelo Império Romano. Pensa nessa situação de perseguição e agora Pedro dizendo que eles não deveriam retribuir mal com mal, insulto com insulto, ao contrário, deveriam bendizer. Amor pelos inimigos. Como cristãos, hoje, você e eu, nós podemos viver em um desses 3 níveis. Vou colocar aqui, você pensa junto comigo. Nós podemos viver dentro de um desses 3 critérios, níveis. O primeiro é o nível de Satanás. Satanás diz: devolva o bem que alguém faz para você com o mal. Esse é o primeiro nível, né? O bem que é feito para você, devolve com o mal. Devolver o bem com o bem e o mal com o mal. Esse é o segundo nível. O nível humano, vamos dizer assim. O que a grande maioria das pessoas fazem. Se alguém fez algo bom para você, você vai retribuir com algo bom. Se alguém fez algo mal para com você, você vai retribuir com algo mal. Esse é o segundo nível, o nível humano. E o terceiro nível é o nível divino. Devolver o mal que alguém fez para você com o bem. E é exatamente isso que Pedro está dizendo aqui. Deixa eu repetir esses 3 níveis para a gente entender muito bem como nós podemos escolher viver. O primeiro nível é o nível de Satanás. Tudo que as pessoas fazem de bem para nós, nós devolvemos com o mal. O segundo nível é o nível humano, aonde 90% das pessoas se encaixam. Devolve o bem com o bem e o mal com o mal. Fez isso para mim, vai receber na mesma moeda. E o terceiro nível é o nível divino. Devolver o mal com o bem. É isto que Pedro está dizendo aqui. Quando ele fala, não retribuam o mal com o mal. Não retribuam o insulto com o insulto. Mas sim, bendigam. Esse é o nível divino. Retribuir o mal com o bem. E Pedro havia acabado de falar sobre isso. Você se lembra, no capítulo 2, versículos de 21 a 23, Jesus é o nosso exemplo deste nível divino, de retribuir o mal que é feito com o bem. Olha comigo mais uma vez. 1 Pedro capítulo 2, você tem a passagem aí, versículos 21 a 23. E olha o nível divino. Devolver o mal com o bem. Olha o nosso exemplo, Jesus. Capítulo 2, versículo 21. Para isso, vocês foram chamados. Está vendo a palavrinha chamados aqui?
Volta lá para o capítulo 3, versículo 9. Pois para isso vocês foram chamados. Mesma frase. Nós vamos falar um pouquinho sobre estes chamados daqui a pouco. Mas olha o exemplo de Jesus, do nível divino. Versículo 21, de novo, do capítulo 2. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. O 23 agora é o exemplo de Jesus. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Olha o exemplo divino, o nível divino que nós devemos estar vivendo. É isso que Pedro está querendo dizer com relação a amor pelos inimigos. Se alguém faz um mal para com você, você retribui como um bem. Se alguém insulta você, você retribui com uma bênção. Este é o nível divino que todos nós precisamos almejar e conquistar. Nossas ações estão baseadas em misericórdia. Lembra? Misericórdia, aquela habilidade de você entrar dentro da pele de uma outra pessoa, enxergar com os seus olhos, sofrer com as suas dores. Nossas ações são baseadas em misericórdia e não em justiça. Justiça quem faz é Deus, não você, não eu. Deus espera que nós usemos de misericórdia, o nível divino, devolver o mal com o bem. Precisamos lembrar do nosso chamado para sermos cristãos. Versículo 9, na metade dele, diz: para isso vocês foram chamados. Eu e você fomos chamados por Deus para fazermos parte da sua família. Lembra o capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9? Nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados para fazermos parte da família de Deus e demonstramos nossa submissão a Deus, amando nossos irmãos, através de ter o mesmo pensamento, através de compaixão, através de misericórdia, através de humildade. E amamos nossos inimigos com o plano divino, o nível divino, o exemplo de Jesus. Vamos retribuir o mal com o bem. Esse é o nosso chamado. Isso vai nos ajudar a amar os inimigos e devolver com o bem quando nos fazem mal e nos insultam. Olha, não é fácil o que Pedro está pedindo aqui. Não é fácil, não é? A nossa tendência é aquele nível humano, não é? Alguém me fez bem, eu vou devolver com o bem. Alguém me insultou, eu vou devolver com um insulto. Esse é o nosso normal. Mas Deus nos chamou para sermos
membros da sua família. E com isso, nós devolvemos agora o mal, o insulto que recebemos, com o bem. Jesus é o nosso exemplo maior. E fazendo isso, nós nos lembramos também que fomos chamados para recebermos uma herança. Já falamos dessa herança, não é? Que está nos céus, reservada para você e para mim. Nós fomos chamados para recebermos uma bênção por herança. A perseguição que sofremos hoje, ou que vamos sofrer um dia, adiciona a nossa herança nos céus. Toda vez que o cristão sofre perseguição e responde com este nível divino, devolve o mal com o bem, ele está adicionando a sua herança que ele vai receber dos céus um dia. Você já pensou nisso? Não é gostoso quando a gente consegue fazer uma poupança e a gente vai colocando um pouquinho todos os meses e a gente vai reservando este pouquinho. E quando nós vamos ver um saldo, o saldo está maior do que aquilo que a gente pensava. Não é gostoso isso, quando a gente consegue fazer isso? Essa é a ideia aqui do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Todas as vezes que o cristão, que a cristã, sofre perseguição de qualquer tipo, no trabalho, na escola, com seus amigos, dentro da sua família. Todas as vezes que o cristão ou a cristã sofre perseguição e retribui o mal com o bem, e retribui o insulto com o bem, na verdade, ele ou ela está fazendo essa poupança, né? O seu tesouro, a sua herança nos céus está sendo aumentada. Que ideia bonita essa, não é mesmo? Isso vai nos ajudar a amar os nossos inimigos. Não é fácil, mas é o que precisamos fazer. Pedro nos chama para vivermos no nível divino, não no nível de Satanás, não no nível humano, mas no nível divino, devolvendo o bem, ou quer dizer, devolvendo o mal com o bem, o insulto com uma bênção. E se fizermos isso, nós vamos receber nossa herança um dia, lá nos céus. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Faça isso. E você vai ver a sua herança sendo aumentada lá no céu. Também temos bênção hoje, não é só lá no céu. Quando nós fazemos o que o apóstolo Pedro está pedindo, nós também recebemos bênçãos hoje. Olha só o restante do versículo. Os versículos de 10 a 12 nos ensinam que não somente devemos amar os cristãos, não somente devemos amar os inimigos, mas precisamos ter amor pela vida. Amor pela vida. Você tem amor pela vida? Eu creio que isso que nós estamos falando agora é muito relevante para a situação em que estamos passando.
Eu sei que existem muitos cristãos e cristãs que estão sofrendo por causa dessa pandemia. Sofrendo pelas seguintes razões. A pandemia tem feito com que nós nos distanciemos dos nossos irmãos. Isso não é uma coisa boa. Isto não é algo que nós queremos, porque já aprendemos que precisamos viver em conjunto. Lembra o capítulo 2? A natureza da igreja, somos tijolos nesta construção. O tijolo isolado não é uma construção. O tijolo precisa de outros tijolos. E nós somos assim. Mas a pandemia nos fez ficar isolados. E isso está trazendo muitas consequências. Por exemplo, depressão, ansiedade, medo. Muitas pessoas estão com síndrome do pânico, não sabem o que vão fazer, talvez perderam seus empregos, estão vivendo numa situação que não é a situação normal. E isso faz com que muitos comecem a pensar sobre a vida. E aquelas perguntas erradas que o nosso inimigo coloca na nossa cabeça começa a se mostrar. Perguntas como: será que minha vida vale a pena? Na condição que eu estou, eu não aguento mais. E começam a perder amor pela vida. Presta atenção nos versículos 10 a 12 do capítulo 3. O apóstolo Pedro nos diz que a nossa submissão a Deus, além de demonstrar na prática o amor com outros cristãos, além de demonstrar na prática o amor pelos inimigos, é uma demonstração na prática do amor pela vida. Vamos ler esse texto de novo e eu quero passar alguns minutos falando sobre isso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, olha, isso aqui não é errado, não. Pedro não está dizendo, ó, quem quiser amar a vida está errado. Pelo contrário, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Pedro está dizendo, Deus está vendo sua situação. E ele não está omisso, não. Ele está com os seus olhos em cima de você, com os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor, terminando o versículo 12, volta-se contra os que praticam o mal. Amor pela vida, muito importante, muito importante. Não deixe que esta situação de pandemia esfrie o seu amor pela vida. Pelo contrário, faça com que esse seu amor pela vida aumente. É isso que Pedro está dizendo. Aqueles que querem amar a vida e ver dias felizes.
é algo positivo, não é? Temos que ter amor pela vida. Vamos ver com mais detalhes o que quer dizer isso. As notícias sobre perseguição não devem fazer com que o cristão desista da vida. É isso que nós estamos falando, não é? Muitas vezes nossas vidas sofrem uma reviravolta tão grande que muitos, infelizmente, pensam em desistir de tudo, não somente da sua vida com Cristo, mas da sua vida. Não é para ser assim, Pedro está dizendo. As notícias sobre perseguição não devem fazer com que você ou eu desista da vida. Pelo contrário, dias ruins para o mundo podem ser dias bons para o cristão. E Pedro mostra 4 condições para que nós transformemos dias ruins em dias bons. E aí termos amor pela vida e vermos dias felizes. Olha essas condições relatadas aqui nos versículos 10 a 12. A primeira delas, precisa decidir amar a vida. A primeira condição é que eu e você temos que decidir, tomar a decisão de amar a vida. É uma decisão, é uma atitude de fé que enxerga o melhor em todas as situações. Ah, hoje o dia está chovendo, graças a Deus. Vou poder usar aquele guarda-chuva novo que eu comprei. Ah, hoje está muito sol, graças a Deus. Vai ajudar naquela planta, naquela plantinha que eu plantei ontem. Vamos enxergar o melhor em todas as situações. A decisão de amar a vida é exatamente isto. É uma decisão. É uma atitude tomada com fé. Precisamos decidir amar a vida porque nós sabemos que Deus está em controle. Ele sabe de todas as situações, ele sabe quando a minha situação, quando a sua situação não está boa, ele sabe quando existe uma saída para essa nossa situação não boa. Nós precisamos decidir amar a vida porque temos fé, confiança que Deus está em controle. Esta é a primeira decisão que temos que tomar, a primeira atitude, não é? A primeira condição aqui, como nós falamos, são 4. A primeira condição é esta: amar a vida, decidir amar a vida. É uma decisão. É uma decisão baseada em fé, é uma decisão baseada na confiança que temos que Deus está em controle. A segunda condição para amarmos a vida e termos dias felizes é controlar nossa língua. Não é? O finalzinho aqui do versículo 10. Controlar a língua. Lembra Tiago, capítulo 3? Tiago fala bastante sobre controlar a língua. A língua é fogo, ele diz, não é? Como uma fagulhazinha que incendeia uma floresta inteira. Assim é a língua. Mas a língua também pode ser como um pequeno leme que faz um navio enorme navegar. Como um freio que se coloca na boca de um animal, como um cavalo,
poderoso, com força, e ele fica manso, ósseo. A nossa língua pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, Tiago está dizendo. E precisamos aprender a controlar nossa língua. Aqui o apóstolo Pedro fala a mesma coisa. A segunda condição é controlar a língua. A maioria dos problemas de hoje são causados por palavras erradas, faladas de uma maneira errada, com o espírito errado, com um tom de voz errado. Eu posso falar para o meu filho: filho, guarde a sua bagunça. Ou eu posso falar para o meu filho: filho, guarde essa bagunça. É a mesma frase, são as mesmas palavras, mas elas são faladas num espírito errado. E a maioria dos problemas de hoje são causados por palavras erradas, faladas de uma maneira errada. Não existe lugar, olha o finalzinho do versículo 10. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Não existe lugar para mentiras e falsidades na vida do cristão. Não existe. Não existe lugar para mentiras e falsidades na vida do cristão. Vamos aprender a controlar a língua. A terceira condição que Pedro coloca aqui, né, para termos dias felizes, aprendermos a amar a vida, é esta: precisa fazer o bem e se afastar do mal. Versículo 11. Precisa fazer o bem e se afastar do mal. A palavra afastar, aqui, no comecinho do versículo 11, né? Afaste-se do mal e faça o bem. A palavra afastar significa muito mais do que ficar longe. Quando a gente pensa na palavra afastar, a primeira coisa que vem na nossa mente é ficar longe, não é? Ó, minha filha, se afaste da rua, fique longe da rua, não é? Meu filho, se afaste daquele cachorro, fique longe daquele cachorro. A ideia mais comum é esta, né? Afastar é ficar longe. Nesse texto, a palavra afastar significa muito mais do que ficar longe. Significa ficar longe porque você detesta, abomina aquela coisa. Quando eu falo para minha filha, filha, se afaste da rua, eu não estou querendo dizer que eu detesto, abomino a rua. Quando eu falo para o meu filho, filho, se afaste daquele cachorro, eu não estou querendo dizer que eu detesto, abomino o cachorro. Eu estou querendo proteger a minha filha e o meu filho. Neste texto aqui, no versículo 11, quando o apóstolo Pedro diz, afaste-se do mal, ele está querendo dizer, fique longe, sim, mas fique longe porque você detesta, abomina o mal. É essa a ideia, né? É fazer o bem e ficar longe, porque você tem uma repulsão tremenda contra o mal. Você detesta, você abomina. Esta é a ideia. E o quarto? O quarto é precisar buscar a paz. Finalzinho do versículo 11, né? Quarta condição, busque a paz. Olha,
Isso aqui não é uma frase minha, eu não descobri o mundo com essa frase, mas é uma frase perfeita. Se buscarmos problemas, vamos encontrar problemas. Se buscarmos a paz, vamos encontrar a paz. E o finalzinho do versículo 11, Pedro diz: busque a paz com perseverança. Sempre procurar paz em nossos relacionamentos, seja com os irmãos, seja com os inimigos. Se procurarmos paz, nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar. Agora, se procurarmos problemas, vamos encontrar também. Devemos procurar paz. Alguém pode perguntar, uma pergunta muito pertinente, mas e se os nossos inimigos tirarem vantagem de nós? Vamos supor que um cristão que está sendo perseguido tente fazer tudo isto que o apóstolo Pedro acabou de falar. Amar os seus inimigos, não retribuir o mal com o mal, o insulto com o insulto. Lembra? Estar ali no nível divino. Retribuir o mal sempre com o bem. E se um inimigo tirar vantagem de nós? Se o inimigo entender que eu vou sempre procurar fazer o bem e ele então continua fazendo mais mal ainda? Uma pergunta boa, não é? Olha o versículo 12. O versículo 12 é a resposta para essa pergunta. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração. Que palavras bonitas, não é? Mesmo que o meu inimigo procure tirar vantagem de mim por obedecer a palavra, por estar em submissão a Deus, eu vou continuar obedecendo, porque Deus está me vendo. Os seus olhos estão sobre os justos. Os seus ouvidos estão atentos à súplica, à oração dos justos. Deus vai proteger e providenciar. Entendo que é isto que o apóstolo Pedro está dizendo aqui no versículo 12. Deus vai proteger e vai providenciar uma saída. Deus vai ajudar durante as perseguições e os problemas. Não é isso que você tem experimentado na sua vida? É isso que eu tenho experimentado. Quando confiamos em Deus, quando fazemos aquilo que Ele nos pede, e aqui o contexto é submissão a Deus, amando meus irmãos, amando meus inimigos e amando a vida. Quando eu faço isso, Deus vai me proteger e vai providenciar. Deus vai me ajudar durante as perseguições e durante os problemas. Que passagem bonita! Poucos versículos, 8, 9, 10, 11, 12. 5 versículos. Quanta riqueza Deus está nos dando aqui sobre nosso exemplo, sobre nossa vivência no meio de outras pessoas. Lembra que o tema dessa parte da carta de Pedro é submissão, né? Já falamos sobre submissão às autoridades, sobre submissão no trabalho, sobre submissão no casamento. Aqui,
A ideia é submissão em nossos outros relacionamentos. Como é que eu demonstro submissão a Deus? Quando eu estou com os meus irmãos em Cristo. Eu vou ter o mesmo modo de pensar. Isso não significa uniformidade. Lembra disso? Né? Eu posso ter minhas ideias, mas eu vou pensar igual no que precisa ser feito e por que precisa ser feito. Demos o exemplo do evangelismo, né? Todos nós devemos, em submissão a Deus, concordar que evangelismo precisa ser feito e concordar no porquê para salvar as almas das pessoas. Agora, eu posso ter ideias diferentes de uma outra pessoa em como fazer isso. Vimos também que submissão a Deus, no meio dos nossos irmãos, envolve também compaixão, envolve também misericórdia, envolve também humildade. Vimos agora que a submissão a Deus tem a ver com amor aos meus inimigos. E eu posso escolher 3 níveis. Ou o nível de Satanás, tudo que alguém faz de bem para mim, eu devolvo com o mal. Eu posso escolher o nível humano, o que a pessoa faz de bem para mim, eu devolvo com o bem. O que ela faz de mal para mim, eu devolvo com o mal. Ou eu posso escolher o nível divino. Todo mal que é feito para mim, eu devolvo com o bem. Esse é o exemplo de Jesus. É assim que Deus espera que os seus filhos e filhas, a sua família, não é? Esta geração eleita, esse sacerdócio real, esta nação santa, este povo de propriedade exclusiva de Deus. É assim que Deus espera que este povo haja. É assim que Deus espera que você seja, que eu pratique. Amor pelos nossos inimigos. Vamos devolver o mal com o bem. Vamos devolver o insulto com uma bênção. E amor pela vida. Dias felizes. É uma decisão que eu tenho que fazer. Eu tenho que refrear, controlar minha língua. Eu tenho que me afastar do mal e fazer o bem. E eu tenho que procurar a paz com todos. Se eu fizer isto, a grande promessa aqui no versículo 12 é que os olhos de Deus estão me vendo, estão vendo você. Os ouvidos de Deus estão me ouvindo, estão ouvindo você. E Deus vai proteger e providenciar. Deus vai ajudar durante as perseguições e os problemas. Eu tenho certeza que você pode me dar vários exemplos disso que eu estou falando. De Deus protegendo e providenciando, de Deus ajudando durante uma perseguição, durante um problema. Eu posso te dar vários exemplos. E é isto mesmo que acontece. A palavra do Senhor é poderosa e verdadeira. Isso que nós estamos estudando hoje acontece todos os dias para aqueles que confiam em Deus. Vamos terminar aqui hoje com esta ideia. Não importa o que esteja acontecendo com a sua vida, com a minha vida, vamos amar os irmãos, vamos amar os inimigos,
e vamos amar a vida. Se fizermos isso, Deus vai nos proteger e providenciar uma saída. Deus vai nos ajudar em nossas perseguições e em nossos problemas.